Olá, professor. Meu nome é Thiago. Eu vim aqui apresentar para o senhor o desenvolvimento e aplicação do nosso modelo de Bernoulli e von Bertalanffy. Não sei se assim pronuncia, mas ok. Aqui eu vou mostrar o desenvolvimento das equações que foram necessárias para a gente alcançar com maior clareza os resultados para o nosso gráfico, para uma exibição melhorada e valores assim que sejam mais condizentes com a realidade para que consigamos desenvolvê-los, sem variáveis sobrando ou coisas do tipo. Então, nessa apresentação, eu vou mostrar várias das equações da origem, assim como que seriam seus valores, desenvolvendo elas até um ponto em que a gente consiga pegar uma tabela que ela foi registrada lá com os dados, baseados nos estudos, para esse caso das tilápias, eu vou falar mais à frente, e que possamos transformar isso num gráfico que a gente consiga visualizar ali o crescimento, o peso dessas tilápias, né? Pelo menos uma estimativa bem próxima da realidade, que a gente vai ver ali nos exemplos. Então, só que tudo isso graças ao desenvolvimento dessas equações de von Bernoulli e von Bertalanffy, ok? Então aqui, logo no canto superior esquerdo, nós temos o peso máximo admitido, ok? Que a gente vai chamar aqui de P infinito, que ele é igual a um coeficiente A, que é igual à taxa de anabolismo, ok? E o coeficiente B, que vai ser a constante de catabolismo, beleza? Então, a constante B aqui, beta, representada como beta, constante A representada como alfa, e a gente tem que esse cara é igual ao limite de T, que seria o tempo, em meses, tendendo ao infinito. É claro que na visualização da tabela a gente não vai usar não vai mostrar todo esse intervalo de tempo, até porque não faz sentido uma tilápia viver ser imortal, né? Ter tempo infinito de vida, meses infinitos. Enfim, então nós vamos limitar isso aqui acontece durante o código, mas para esse cálculo a gente vai ter que utilizar T tendendo ao infinito. Para quem? Para esse P em um intervalo de tempo, ok? Relacionando com o comprimento desses peixes, a gente tem um comprimento linear, que a gente vai chamar de LT, que ele vai ser operado, ok? Na tabela, que vai pegar um outro comportamento, claro, no decorrer da idade ali dessa tilápia. Então, mas só desenvolvendo, a gente tem que LT é igual L infinito, nesse mesmo conceito aqui, que vai ser menos o L infinito, que é o comprimento final, beleza? Menos o comprimento inicial dessa tilápia, beleza? No instante de tempo T, ok? Sendo que no zero seria o primeiro registro. Imagino que o primeiro mês da tilápia, né? Isso multiplicado por Euler, elevado a menos kt, ok? Que a gente vai comentar mais a tempo. T a gente já sabe, né? Mas esse K é uma outra constante que varia, né? É uma constante, perdão, é uma constante. E Bertalanffy relacionou esse conceito do peso do peixe com o comprimento linear LT, ok? Então a gente tem esse caso aí, em que P de T é igual ao P infinito, que é esse limite que temos aí do tempo, de LT dividido pelo comprimento final do peixe. Isso aqui tudo elevado a 3 ao cubo, ok? Podemos substituir, né, nessa fórmula aqui, ok? Que a gente já tem esse cara aqui, e substituindo isso a gente encontra esse valor, beleza? Isso tudo aqui vai ser mais desenvolvido, óbvio. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, Gumpertz, a gente tem a citação aqui do artigo dele, define a sua equação como esse cara aqui. Eu dei uma estudada nele, mas não foi tão aprofundada, mas a gente tem que esse cara definiu, pô, foi um estudo maluco dele, muito fantástico, e achou que esse cara aqui para nós vai ser muito importante, porque nesse modelo de Gumpertz, transformando nossas equações anteriores, misturada a R, que é a constante de crescimento intrínseca da espécie, então a gente pode usar para mais de uma espécie, desde que a gente mude essa constante R. Nosso K, foi comentado anteriormente, é o P infinito, P inteiro infinito, e a nossa solução é o P de G em T, em que K vezes Euler e é isso aqui, beleza? Show?
Então a gente tem a solução desse cara aqui embaixo, desse cara aqui embaixo. Show? Generalizando o modelo de Gompertz, com essas equações anteriores, a gente consegue encontrar esses valores aqui, certo? Porque a gente tem P0 aqui atrás, perdão, P0 a gente ainda não tem, mas nós temos o K, que ele é igual ao P infinito, show? Imagino que só com isso aqui já dá pra gente fazer uma brincadeira legal, mas basta desenvolver esse cara aqui, tanto o R quanto o T, o RT no caso seria outro caso, né? Mas enfim, a gente chega nesse modelo aqui, que ele é muito gigante. Não pelo tamanho dessa expressão, mas pela abrangência que ele consegue pegar esses dados e transformar eles pra gente só com base na pesquisa da espécie. É muito legal. Então, para o nosso caso da tilápia, a gente tem essa tabela que foi um estudo. Eu não sei onde esse estudo foi realizado, mas está no artigo que está nossas referências. Então aqui a gente tem um tempo em meses, né? De 0 a 8, o comprimento médio das nossas tilápias, nesse tempo de meses, o peso médio e o consumo de ração, ok? Foi comentado no artigo que o tamanho, a variância dele no tempo de 0 a 8, ele é baixo, a gente vai ver na nossa tabela. Por mais que aqui os valores aumentem bastante, a gente vai ver que na tabela ela fica quase linear, o comprimento com o peso médio, mas a gente vai chegar lá ainda. Então, para o grupo peixe tilápia, utilizando os dados estimados para ela, nós temos os seguintes valores. O nosso K constante em 0,161, beleza? O nosso coeficiente B, que é o de catabolismo, é 3 vezes esse K, show? Então dá ali 0,483 aproximadamente. Porque esse cara é aproximado também, né? Ok? E o nosso L infinito, 36,36. Show? Esses caras são baseados no estudo, então a gente não consegue chegar neles sem esse estudo das tilápias. Mas, como esse estudo já foi feito, nós utilizamos aqui, nós podemos chegar nessa fórmula aqui. Nessa equação, que já está com todos os seus dados aqui preenchidos, exceto o nosso número de Euler, que já é conhecido por nós, e nossa constante t. Show? Então aqui a gente tem um gráfico dessa função, que a gente vê pelos centímetros e os meses aqui embaixo. Esse gráfico ainda não é nosso resultado final, né? Mas a gente tem um bom desenvolvimento dele aqui, só para ter uma ideia que a partir dos meses a tilápia vai crescendo. Claro que pra gente é óbvio, mas uma descrição matemática disso é bem legal, porque a gente vê que esses cálculos estão, enfim, batendo com a realidade, porque esses pontos nossos aqui são o nosso tamanho observados, e essa linha, que ela é tracejada, só que são vários valores, né? Então, porque não é para 1, 2, 4, enfim, são vários valores aqui dentro que formam essa linha tracejada, que é o nosso cálculo, né, que se aproximam bastante da realidade. Enfim, desenvolvendo isso, a gente ainda precisa obter nosso P infinito. Então a gente vai utilizar um valor experimental como T0, que é o que a gente tem aqui nessa tabela. Então o nosso T0 tem o comprimento médio de 11 centímetros e o peso médio de 26 gramas, show? E a gente vai utilizar esses valores para poder calcular o nosso P infinito. Então aqui atrás a gente consegue tacar nas fórmulas com o nosso P0 e o nosso L0. E a gente encontra o peso estimado de 935 gramas pro nosso P infinito, show? Então é onde que ela, digamos que converge entre algumas aspas, show? Então, substituindo, temos que P de t é igual a esse valor aqui, show? Então achamos, enfim, nosso P de t. O que a gente vai fazer com isso? Poxa, isso aqui é um gráfico, a gente consegue montar um gráfico com isso. Perdão. A gente consegue montar um gráfico com isso. Mas para montar um gráfico com isso que seja interessante, a gente vai precisar de um ponto de inflexão, show? Que a gente definiu como T estrela, que, tacando os resultados já conhecidos aqui, temos 4,6 meses.
tá? 4,60 meses, quase ali 5, né? Show? Mas temos aqui que ter estrela nosso cara. Então a gente tem o nosso ponto de inflexão. Depois é só ver lá se ele é maior, menor ou igual, né? Pra gente definir no gráfico. Imagino que esse valor aqui tenha sido obtido a partir da derivada dupla, lá do nosso cara antigo, né? E o cálculo da nossa constante de anabolismo, que a gente ainda não tinha, né? Mas agora a gente temos P infinito e nosso catabolismo, é de 4,723. Com isso, concluímos aqui que, não só com esses valores, né, mas podemos concluir aqui com o peso da tilápia, em função do tempo, o peso é o 935, que a gente tinha encontrado lá atrás. Essa constante aqui, ela pode ser substituída desde que a gente obtenha um valor de t de zero, por exemplo. Então a gente consegue obter essa constante aqui através dos valores da tabela, que é bem interessante. Enfim, a gente tem aqui a equação logística de Gompertz, que generalizada fica com esses caras aqui, fica um valor bem grande, mas a gente também consegue montar um gráfico com ele, que é o que a gente vai ver aqui agora, e a taxa de crescimento do modelo mais geral, ok? Que é esse cara aqui, dividido por esse cara e tal, enfim. Ele foi um pouco, eu não vou dizer mais desenvolvido, porque faz parecer que esse não é tão desenvolvido, mas é um modelo que representa de forma parecida. Então, temos aqui nossa visualização, certo? No tempo de meses e em gramas. Aqui, nesses pontos, igual antes, é o nosso valor observado, que retrata a realidade. E esses caras aqui são baseados no nosso tempo, no nosso cálculo, nas nossas equações. Então, são funções mostradas através deles. Esses gráficos aqui ficaram bem interessantes, porque eles mostram diversos pontos, né? Em quais pontos aí a gente vai ter uma... Como que é o nome? Poxa, uma inflexão. Então, é um gráfico bem interessante de se observar, principalmente aí para quem busca explorar as tilápias, né? Enfim, vamos para a parte do algoritmo, que nosso colega vai apresentar.